E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. E você sabia que as questões aumentam em 40% as suas chances de aprovação? Pois é, cara, por isso que eu desenvolvi aí para você, eu e a minha equipe de professores, um caderno de questões da banca CESP-Cebrasp com mais de 750 questões comentadas. Essa apostila chega aí na sua casa pelo correio com frete grátis, o link está na descrição do vídeo ou no meu site, tá? O conteúdo são 150 questões de língua portuguesa, 150 questões de raciocínio lógico matemático, 50 questões de direito constitucional, 50 questões de direito administrativo, 75 de direito penal, 75 de processo penal, 75 de direitos humanos, 75 de ética e 52 questões de leis, tá? Como que esse material ajuda? Vamos supor, você resolvendo 150 questões da banca CESP, todas comentadas, é óbvio. Você consegue fazer análise do assunto que as bancas mais estão cobrando e ainda tem a explicação do professor, cara. Olha se isso realmente não potencializa a sua preparação para concurso público. Esse material serve para qualquer concurso da banca CESP, mas se você está mais focado aí no concurso da PRF, a gente também tem esse material aí com 1.500 questões comentadas da banca CESP de acordo com o último edital, e tem inclusive as disciplinas de inglês e espanhol para você. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e ativar o sininho para receber as notificações. E vamos aí para a resolução das questões. E aí, meu estudante, tudo bem com você? Professor Renatão mais uma vez na área. Nesse bloco de questões aqui a gente vai resolver questões sobre lavagem de dinheiro da banca CESP, beleza? Vamos lá então? Vamos lá. A primeira questão da CESP AGU. A respeito da lavagem de dinheiro e dos crimes contra o sistema financeiro nacional, julgue os seguintes itens. O processo e o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independem do processamento e do julgamento dos crimes antecedentes, ainda que praticados em outro país. Como você já está acostumado aí, tempo para a gente responder essa questão. E aí, conseguiu identificar o erro dessa questão? Ou por que ela está certa? Cara, essa questão aqui está certinha, tá? Artigo 2º diz o seguinte: o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei obedece às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. 2. Independem do processo do julgamento das infrações penais antecedentes, independem do processo de julgamento das infrações penais antecedentes. Então, não tem essa relação com os antecedentes, tá? Então, a questão também está dizendo isso, independe do processo de julgamento dos crimes antecedentes. Então, a questão certinha, beleza? Vamos aí para a próxima questão. A questão número 2 diz o seguinte: a respeito de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, julgue os seguintes itens. Compete à Justiça Estadual o processo e o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro, ainda que o crime antecedente seja de competência da Justiça Federal, desde que não tenha sido praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. E aí? Tempo. Conseguiu achar o erro ou o acerto dessa questão? Bom, essa questão aqui ela está errada. Olha só, quem julga os crimes contra o sistema financeiro nacional é a Justiça Federal, aceitando a denúncia pelo Ministério Público Federal. Aqui ela disse que compete à Justiça Estadual, então por isso a questão está errada. E aqui, complementando para você, o artigo 2º diz que são competências da Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, gabarito da questão, gabarito errado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão AGU. A respeito da lavagem de dinheiro
e crimes contra o sistema financeiro nacional, julgue os seguintes itens. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a pena não poderá ser cumprida inicialmente em regime aberto, mesmo que haja colaboração espontânea do coautor ou partícipe com as autoridades na prestação de esclarecimentos que conduzem à apuração das infrações penais e de sua autoria. E aí, ó, a pena vai ser cumprida inicialmente em regime aberto? É isso que a questão está perguntando para você. Tempo! Olha só o comentário que a gente tem para você. A pena será reduzida de 1 a 2 terços e começará a ser cumprida em regime aberto. Então, a lei diz que vai ser cumprida inicialmente em regime aberto. A questão trouxe que não pode ser cumprida inicialmente em regime aberto. Então, a questão está errada. Só vou complementar para você. Podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de direito, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades prestando esclarecimentos que conduzem à apuração das infrações penais e de sua autoria ou localização de bens, direitos e valores objeto do crime. Tá? Então, se ele fizer isso que contribuir, pode sim ter a sua pena aí em regime aberto. Tá? Consequências da delação premiada, aí, acrescentando para você, redução da pena de 1 terço a 2 terços, mais o regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, tá? Então você vai deixar de ficar, entre aspas, preso para ter algum direito seu restringido, e o perdão judicial varia de acordo com a gravidade do caso. Varia de acordo com a gravidade do delito. Beleza? Questão errada aí, sigamos para a próxima questão. Questão número 4, CESP da Polícia Federal. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Os altos preços verificados nas exportações de determinada empresa importadora atraíram a atenção da Polícia Federal, que descobriu que os artigos eram exportados com valores bastante acima dos praticados pelo mercado. Como forma de fazer ingressar no país de maneira aparentemente lícita rendimentos obtidos a partir de tráfico internacional de drogas. Nessa situação, os responsáveis pelas referidas exportações cometem crime de lavagem de dinheiro. Então uma pausa aí para você analisar essa questão. Olha só o que está acontecendo aqui. Uma empresa está comprando, vamos supor, essa garrafa d'água, tá, galera? Não é refri, é água, tá? Que ela vale R$2, está comprando a R$25 para mascarar, para tornar lícito a origem de um dinheiro. E a questão está perguntando se isso aí se enquadra em crime de lavagem de dinheiro, certo? Cara, questão certa, olha só. Artigo 1º, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo, os converte em ativos lícitos, adquire, recebe, troca, negocia, já dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere, qualquer desses valores. E aqui, ó, importa ou exporta bem com valores não correspondentes aos verdadeiros. Portanto, questão correta, tá? Mesma coisa que eu exportar essa garrafa aqui a R$25 e aqui no Brasil ela é vendida a R$2. Faço isso para maquiar a origem de um dinheiro que eu consegui de forma ilicitamente. Então, também se enquadra no crime de lavagem de dinheiro, questão certa. Sigamos aí para a próxima questão. Questão número 5, CESP AGU. Julgue os itens subsequentes a respeito da notícia crimes e dos procedimentos relativos aos crimes de lavagem de dinheiro. A apuração de crime de lavagem de dinheiro é autônoma e independente de processamento da ação penal e da condenação em crime antecedente. E aí, tempo para você responder essa questão.
Cara, questão certinha também, tá? A gente já viu aí que não depende de ter relação com o crime anterior. Apenas complementando aí para você, ó. Os processos dos dois crimes, antecedente e lavagem, pode tramitar separadamente? Sim, podem, a gente já viu em outras questões, inclusive isso. Mas o ideal é que os crimes sejam julgados no mesmo processo em virtude da conexão probatória dos instrumentos, um complementando a investigação do outro, certo? Mas isso não significa dizer que os processos criminais não possam correr em separado. A reunião dos efeitos não é obrigatória. Todavia, a nova redação do artigo 2º dispõe que caberá ao juiz competente para crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade do processo do julgamento. Então, o juiz que vai decidir se ele quer trabalhar com esses dois processos junto ou não. Assim, a reunião ou não dos processos é determinada pelo juiz que julga a lavagem. Para que a lavagem de capitais seja punível, basta a infração antecedente seja típica e ilícita. Trabalha-se aqui com a teoria da assessoria limitada. Beleza? Então, questão certinha para você, porque a questão está dizendo que os crimes antecedentes é independente e autônomo do crime de lavagem de dinheiro e está certo, não depende. Beleza? Sigamos aí. Questão número 6, Banco da Amazônia. Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e ao combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionem de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro. E aí? Tempo. Questão certa ou questão errada? Questão certa, galera. Olha só. O artigo 10 consagra a política que know your customer, ou seja, conheça seu cliente. Isso significa que as instituições financeiras têm a obrigação de conhecer seus correntistas e seus padrões de atividades financeiras. E, existindo incompatibilidade de tais movimentações, deve a instituição comunicar à autoridade financeira responsável pela investigação. Então, vamos supor que eu tenho uma padaria lá, todo mês movimenta uma quantidade X de dinheiro na minha conta, na minha padaria, e tal mês eu faço uma movimentação 100 vezes superior. Então, as instituições financeiras têm que fazer essa comunicação às autoridades competentes para ver se não está acontecendo uma lavagem de dinheiro. Então, questão certinha também. Sigamos. Questão número 7. Banco da Amazônia. Opa, por que saiu minha caneta aqui? Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção ao combate a esse tipo de crime, julgue o item que se segue. A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América. Era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colaboração e circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas. E aí? Tempo. Cara, questão certinha aí. Essa é a história mais conhecida aí da questão da titulação lavagem de dinheiro, tá? Questão certa. Ó. De acordo com a doutrina, a expressão lavagem de dinheiro teve início nos Estados Unidos por volta de 1920, com correspondência money laundering. Na época, nos Estados Unidos, havia proibido a venda de bebidas alcoólicas e a expressão passou a ser utilizada, pois muitos traficantes de bebidas abriram lavanderias com o intuito de integrar o capital obtido ilicitamente com o tráfico de bebidas com a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita, tá? Complementando aqui para você, certo? Que complemento mais algumas informações para você, mas a questão está certinha, beleza? Sigamos aí para a próxima questão. Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção de combate a esse tipo de crime, julgue os itens que se seguem. A etapa de lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução do dinheiro oriundo em atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compras de bens. E aí? Tempo. Cara, questão errada. Olha só.
Essa parte é a primeira etapa da lavagem do dinheiro. Então, qual é a primeira etapa da lavagem do dinheiro? É a integração. Complementando aqui para você, ó. Vejamos aqui quais são as 3 etapas do crime de lavagem de dinheiro. A colocação, placement, em inglês não é muito forte, tá, galera? Consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores. Dissimulação é realizada uma série de negócios ou negociações financeiras de modo a impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores. Joga o dinheiro para cá, transfere para lá, compra um negócio ali, vende outro negócio lá, e aí vai fazendo várias movimentações para dificultar o rastreamento desse dinheiro. E a terceira fase é a integração. Já com aparência ilícita, os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico, geralmente por meio de investimento no mercado imobiliário ou imobiliário, ou refinado em atividades lícitas. Observação: para o STF, não é necessária a ocorrência das 3 fases para que o delito de lavagem de capitais esteja consumado. Então, não precisa ter as 3 fases, tá? Apenas um já caracteriza. Questão 9. Com relação às disposições da lei referente à lavagem de dinheiro, julgue o item subsequente. A caracterização do crime de lavagem de dinheiro, de acordo com o que preconiza a lei de regência, depende de natureza patrimonial dos crimes antecedentes e da presença do animus lucrandi. E aí? Tempo. Cara, questão errada. O crime de lavagem de dinheiro não depende dos crimes antecedentes e da intenção de lucrar. A expressão animus lucrandi significa intenção de lucrar. Então, não precisa ter a intenção de lucro para configurar um crime de lavagem de dinheiro, certo? Sigamos aí para a próxima questão. No que se refere ao crime de lavagem de dinheiro, julgue o item subconsecutivo com base no direito processual penal. A simples existência de indícios da prática de um crime que antecedem o delito de lavagem de dinheiro, conforme previsão legal, autoriza a instauração de inquérito policial para apurar a ocorrência do referido delito, não sendo necessária a prévia punição dos acusados do ilícito antecedente. E aí? Tempo. Cara, questão certinha também, tá? Aqui eu trouxe para você uma justificativa da questão da própria CESP, certo? Para sua configuração, a lavagem de dinheiro exige ainda a presença de um crime antecedente. É imprescindível para a configuração da lavagem de capitais que existam indícios de delito prévio, sendo desnecessária a condenação prévia por seu consentimento. Assim, a simples existência de ilícitos na prática de algum dos crimes antecedentes já autoriza a instauração da ação penal. Então, ó, a simples existência de indícios da prática de alguns crimes antecedentes já autoriza a instauração de ação penal. Olha só o que diz a questão. A existência de indícios da prática de crime que antecedem o delito autoriza a instauração de inquérito policial, tá? E a CESP considerou essa questão certa, beleza? Não está conforme a lei, mas a CESP considerou certo. Então, consideramos também certo. Vamos para a próxima questão. Acerca dos crimes contra a administração pública, dos crimes contra o sistema financeiro nacional e dos crimes de lavagem de dinheiro, julgue o item a seguir. Os crimes de lavagem de dinheiro previstos em lei penal extravagante compreendem tanto a forma culposa quanto a forma dolosa, tendo o legislador feito expressa referência ao elemento subjetivo em cada tipo penal descrito na legislação em pertinência. E aí? Tempo! Cara, conseguiu identificar o erro ou por que essa questão está certa? Não, né? Porque essa questão não está certa, essa questão está errada. Em relação à lavagem culposa, os ministros do STF já demonstraram haver consenso de que ela não é passível de punição, na medida que o acusado não tinha como saber da origem ilícita do dinheiro.
A doutrina discute e torna polêmica a questão quando trata da teoria da cegueira deliberada, mas essa situação não veio no caso da questão. Então, questão errada. O que está o erro aqui? Os crimes de lavagem de dinheiro previstos na lei penal extravagante compreende tanto a forma culposa quanto a dolosa. A culposa, sem a intenção, não está configurada na lei, somente a dolosa, tá? Então, intenção dolosa. Beleza?